para quem está participando do Zazen pela primeira vez, eu sempre gosto de dizer que o Zazen é o contato mais íntimo que você pode ter com você mesmo. Dificilmente em vida você vai ter um contato assim tão próximo. A ponto das vezes eu até brincar com algumas pessoas assim, sente-se e veja se você se suporta. Se você se suportar enquanto está no Zazen, possivelmente você vai se suportar também o restante da sua vida. Porque o Zazen é justamente esse autoencontro. O Zazen nos ajuda a enxergar coisas que muitas vezes no dia a dia nós nem imaginamos que estamos ou que temos. Então o Zazen ele reflete muito sobre o nosso momento. E o Zazen é a prática iluminada dos Budas e ancestrais. Quando eu comecei o Zen, eu escutava a minha professora, a Koen Hiroshi, falar: as coisas são como são. As coisas são como são, então são. Só que eu não entendia essa frase. Eu não entendia esse ensinamento. As coisas são como são. E essa frase, as coisas são como são, ela precisa ser bem analisada, bem compreendida e principalmente bem vivida. As coisas são como são, mas a gente precisa entender o que é isso e também nós precisamos viver isso realmente. Então, dizer que as coisas são como são significa dizer que existem inúmeras causas e condições que fazem com que as coisas sejam exatamente como elas são. Eu vou repetir. As coisas são como são porque existem inúmeras causas e condições, inúmeros fatores interdependentes, não é independente, mas interdependentes, que fazem com que as coisas se mantenham desse jeito. E isso é importante que você saiba. Então, dizer que as coisas são como são não significa dizer que a gente precisa aceitar tudo. Essa é a visão errada que a gente tem. As coisas são como são. Ah, então precisa aceitar tudo. Não. Dizer que as coisas são como são não significa dizer que a gente precisa aceitar tudo. Também não significa dizer que a gente não pode mudar nada. Também não significa dizer que as coisas são assim mesmo, ponto, e acabou-se a história. Não, não é isso. Quando a gente diz que as coisas são como são, isso significa dizer que existe inúmeros fatores em interação. Ou seja, as coisas elas permanecem como estão no momento, porque existem inúmeros fatores fazendo com que a coisa seja realmente desse jeito. Um dos exemplos, para esse momento existir, quais são as causas e condições? O seu desejo, a existência de um aparelho e a existência da internet. Sem essas condições, esse momento não existiria para nós. Então, é isso que a gente diz que as coisas são como são. Existem inúmeros fatores interdependentes interagindo, fazendo com que, momentaneamente, a realidade seja desse jeito e não daquele outro jeito. Quando alguns desses fatores ou um desses fatores entrarem em transformação, mudar, toda a cadeia vai mudando aos poucos. Por isso que Shakyamuni Buda ele diz: eu, a grande terra e todos os seres, juntos, nos tornamos o caminho. Justamente para dar a entender essa questão da
falsa separatividade que nós temos. Então, as coisas são como são, beleza. Mas eu tenho inteligência. Eu sou dotado de inteligência. E se eu sou dotado de inteligência, eu posso refletir sobre as coisas. Eu posso refletir sobre a ideia que eu tenho de eu mesmo. Eu posso refletir quais são as ilusões que eu estou criando para mim mesmo. E de que maneira eu tenho tentado manter essa ilusão que eu tenho criado para mim mesmo. Isso é muito interessante. Refletir sobre si mesmo. Dogen Zenji Sama, ele tem uma frase que ele diz assim: estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo e ser iluminado por tudo que existe. E é interessante porque veja o eu onde é que estava e veja onde o eu foi parar nessa frase de alguém. Estudar o budismo é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. É estar iluminado por tudo que existe. Onde foi parar o eu aí? Que interessante, né? E eu não sei se você já pensou a respeito disso, mas muitas vezes certas etapas da nossa vida, elas já acabaram. Muitas vezes certas etapas da nossa vida já se foram. Mas a gente está preso, às vezes, a lembranças, a memórias, a estados emocionais, que trazem para o nosso mundo interno um senso de cristalidade, que traz um senso de firmeza. Mas disse que muitas coisas que a gente viveu já passou faz muito tempo. Mas devido às nossas memórias, devido aos nossos estados emocionais e também, às vezes, devido aos convívios que nós temos, parece que aquele passado não passou. E eu estava pensando recentemente sobre isso. Às vezes a coisa já passou e você está presa nela. Porque sua memória está presa nela. Porque você convive com pessoas que alimentam determinadas coisas. Agora tem um remédio, que esse remédio ele é muito importante. Esse remédio se chama aceitação. Aceitação. Aceitação significa dizer que as coisas são como são, ok? Mas eu analisei quais são os motivos, quais são as causas e as condições que mantêm a minha realidade individual ou coletiva dessa forma. Eu analisei, vi lucidamente o que é possível fazer e fiz. Se através de sua ação individual ou coletiva você não conseguiu mudar, lembre-se que as coisas são como são. E existe um limite que a gente pode agir, porque nós não controlamos todos os fatores. Nós devemos controlar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. Isso sim é nossa obrigação controlar. Mas toda a teia de causas e condições interdependentes, a gente não consegue controlar tudo. A gente se mistura com o todo e dá no que dá. Isso é muito bonito, pessoal, a interdependência. É um dos ensinamentos budistas mais importantes, que a gente precisa compreender e sentir realmente nas nossas entranhas. Perceber-se de que maneira eu estou conectado nessa cadeia interdependente. Como é que essa teia interdependente me modifica? Como é que essa teia interdependente me influencia e como é que eu influencio toda essa cadeia interdependente? Aí é importante que você faça isso. Não apenas intelectualmente, mas que você se veja no meio dessa análise, dessa reflexão.
Então, quando a gente nem sempre, exatamente, Daísa, quando nem sempre a gente consegue modificar determinadas situações da nossa vida, a gente precisa entender que a gente não controla tudo. Outro dia eu falei aqui, uma pessoa achou interessante, Hammond. O Senhor disse uma vez que nem nós somos como nós desejamos ser. O que dirá a gente, na nossa humilde ambição, querer fazer com que a pessoa seja do jeito que a gente é? Se a gente não é como a gente deseja, muitas vezes. Porque as pessoas são como são, porque existem condições para isso. Enquanto a gente não se perceber, enquanto eles não perceberem, dificilmente vem a mudança. Mas para isso tem um remédio, que é a chamada aceitação. Para aquilo que a gente não pode mudar, existe uma coisinha chamada aceitação. A aceitação significa assim: eu parei, eu analisei, eu vi que é possível fazer alguma coisa, eu fiz, não mudou? Ah, agora eu preciso parar, eu vou parar, eu vou abrir a mochila da viagem e vou ver, e vou olhar o que é que serve e o que não serve. Aquilo que não serve de conteúdo interno, a gente deixa. A gente deixa. E o Zazen é uma ferramenta perfeita para começar a perceber que existe um certo distanciamento entre nós mesmos e todo o conjunto emocional e mental que nós temos. Então, quando você começar a parar, a abrir a sua bolsa de viagem e perceber o que serve e o que não serve, e tirar aquilo que não serve, aí você começa a renascer em vida. Você começa a renascer em vida. Que é isso que o Buda Shakyamuni falava. Renascer em vida. Eu queria ler um trecho de uma música, talvez vocês conheçam. Hoje não vai ser um livro tradicional do Zen, mas vai ser uma música que talvez vocês conheçam. Eu não vou ler toda. Gostaria muito de cantar, mas falta essa habilidade. Essa música ela diz assim: há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde, que vem vindo do estrangeiro. O fim do termo saudade, como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. E até parece que foi ontem, minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer o francês. Eu vou viver as coisas novas que também são boas. O amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo outra vez. Para quem não conhece, eu aconselho escutar Belchior. Tudo outra vez. Boas reflexões. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.